Isso me deixa muito indignada. Para quem não sabe ainda, eu sou, por formação de trabalho, jornalista. Sou radialista também, mas eu me formei em comunicação social com habilitação para jornalismo e especialização, posteriormente, em criminalidade e segurança pública. Eu demoro a dizer porque eu sempre falo jornalismo investigativo, mas o nome foi criminalidade e segurança para trabalhar em jornalismo investigativo. Então eu passei, como diz o meu querido Feltrin, que eu ainda não conheço, mas conhecerei no tempo certo, isso tem 30 anos. Isso tem muito tempo. Tem mais de 30 anos. Então, eu sempre fui uma pessoa muito briguenta depois que eu me tornei adulta. Eu nunca gostei de ver injustiça em lugar nenhum. Nenhum. Tá? Eu nasci na Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Onde fiquei até 17 anos, estudando em colégio interno, em Pernambuco. Eu disse sempre, eu já morei em mais de 15 lugares, já cheguei à conclusão que mais de 20, né? A maioria no Brasil, e apenas 2 fora do Brasil, como moradia. Bom, então, embora eu tenha estudado, fiz várias formações, habilitações e tal, começando de enfermagem até jornalismo, até teologia, mas eu deixei a igreja e continuei seguindo a Cristo, mas não a igreja. Pois bem, então eu nunca me conformei com nada disso. Até no colégio interno eu vivia de castigo. Minhas mãos viviam muito pretas, roxas, de tanto descascar chuchu de castigo. Porque eu sempre chamei, num lugar adventista, pedófilo de pedófilo, ladra de ladra. E ficava no castigo. E assim eu vivia. E como eu paguei o meu estipêndio, que é como se chama, o preço da escola, que são escolas caríssimas, eu paguei o meu estipêndio com o meu trabalho, tá? Na cozinha, varrendo a porta, pintando, servindo mesa, bom, fazer todo tipo de atividade, estudando, estagiando. Como eu disse, sou enfermeira, fiz 3 anos e me formei em enfermagem, sim, tá? E depois educação física, e depois jornalismo, e depois pós-graduações, e depois teologia. Bom, então, a minha vida é essa, de brigar ou de questionar as coisas. Então, por isso eu escolhi trabalhar dessa forma em televisão, tá? Antes de televisão, trabalhei em rádio, depois trabalhei em televisão toda a vida. Então, eu não preciso conhecer Léo Lins, eu não preciso conhecer Danilo Gentili e não preciso conhecer ninguém que eu julgue que esteja sendo injustiçado. Neste caso, penso, meu ponto de vista, creio que ainda posso pensar e também ainda posso ter opinião, porque eu estou apavorada, assustada mesmo. Então, eu queria dizer assim, não, eu não conheço o Léo, eu não preciso conhecer o Léo, porque está cheio de Léo por aí. Eu não preciso conhecer o Danilo para defender os posicionamentos dele. Eu sou dessas. Quem ainda não conhece meu canal, entre no meu canal que vocês vão ver. Que o que eu acho errado, eu falo. Hoje em dia, eu já me aposentei como jornalista. No entanto, eu continuo falando aqui na internet, mas a minha vida hoje é cantar. Ok, outra história, mas eu continuo falando. Então,
Se eu discordo do Léo Lins, eu falo também. De quem eu discordo, eu falo, eu discuto. A pessoa responde, não responde, me ignora, tanto faz, mas eu respondo. Com qualquer uma dessas pessoas, eu falo. Porque se eu calo, eu estou alimentando esse tipo de comportamento. Não é que eu sinta alegria e felicidade em estar discutindo, mas eu falo, tá? Não vou entrar muito no assunto, muito, porque todo mundo já sabe do porquê que o Léo recebeu essa pena absurda, sabe? Mas já que falar na pena, eu quero até dizer que eu me sinto muito à vontade até para dizer isso, que eu não me sinto nem um pouco agredida. Primeiro, quero dizer, não conheço o Léo, nunca assisti nenhum show do Léo lá no teatro, porque eu não tenho dinheiro para ficar pagando show para ouvir as piadas do Léo. Eu espero chegar de graça na internet para assistir de graça, ok? Mas não tenho. A maior parte das piadas do Léo eu gosto, algumas não. Mas piada de preto, problema zero. Meu pai era preto. E meu pai era preto, mas meu avô era o que a gente chama aqui no Nordeste de tição. Era negão, 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 negão. Eu não conheci meu avô, né? O pai do meu pai. Mas todas as minhas tias falam que era muito preto. E meu pai, à medida que foi ficando mais velho, foi até clareando, mas tá parecendo aqui que ele é apenas mulato. Não, chama mulato e tal. Não, meu pai era preto. E essa perna aqui é a minha. Quer dizer, meu pai era preto e eu amarela, como ainda sou. A irmã do meu pai era esquizofrênica, louca. Sim. E na minha família tem gays, tem lésbicas. Trans eu não sei. Problema zero. E na minha casa, deve ser lugar de gente ignorante, porque a gente sempre fez piada. Meu pai fazia piada com preto, meu pai fazia piada com maluco, meu pai fazia piada com viado, meu pai fazia piada com tudo. Nós todos sempre fizemos piada com tudo. Talvez que antigamente era assim. E estava tudo certo. Meu pai não se ofendia com isso. A mãe do meu pai também não. A mãe do meu pai era mais clara, tá? Era morena, não chegava a ser mulata, mas também fazia piada com preto. E ela que casou com o pai do meu pai, que era preto, 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 né? A minha avó casou 4 vezes. 2 eram pretos. Hello! A minha avó que teve uma filha maluca, a irmã do meu pai. Segundo ela ficou maluca com 15 anos. Eu cresci vendo minha avó apanhar de vassoura, a piaçava da minha tia quando ela ficava louca. No entanto, quando ela voltava do hospício, depois de levar muito choque na cabeça, a minha avó não tomava conhecimento de nada disso, não se importava que os vizinhos fizessem gozação, porque juntava de gente, bairro pobre, para ver. A minha tia saía amarrada de camisa de força, juntava a molecada toda e tinha piada. A gente nunca brigou com o vizinho por isso, muito menos se importou, sinceramente. Eu nunca ouvi falar nisso. O que mais tem na minha família? Ah, crente também, né? Crente também, ele gostou de crente, evangélico. No meu tempo, eu cresci ouvindo piada de que eu era crente do cu quente, no mínimo. Na minha família também tem tarados. Tarados autoridades, tarados, né? Tem os tarados. Gente, tem tudo. Em todo lugar tem tudo. Então, nunca isso nada foi ofensivo para mim. Eu fiquei absolutamente chocada e pensei, Jesus, daqui a uns dias
a gente não vai mais poder falar nada. Eu estou com medo. Vão cortando tudo, 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 e depois a gente não vai poder falar nada. E eu sentia muito medo. Isso não é brincadeira. Eu adoeci. Eu adoeci por causa da pena do Léo Lins, porque, como eu disse, foi susto, foi injustiça, foi tudo. Eu fui atrás de médico, porque eu não durmo. Nem como. Eu choro. Eu sofro pelo Léo Lins, muito. Pelo Léo Lins e por todos os Léos. E por todos os Danilos. Estou falando do Léo agora em primeiro lugar, porque ele que está passando por esse problema esses dias. Mas e os 80 processos e tanto do Danilo? Sofri e sofro cada vez. E a história da Maria do Rosário e toda aquela história, sempre sofri por cada injustiça que eu vejo acontecendo nesse país. E olha que eu conheci o Danilo Gentili há pouco tempo, relativamente, desde o tempo do The Noite, o tempo que eu voltei para o Brasil, ok? Aí que eu conheci o Danilo Gentili, o The Noite, acho que foi mais ou menos a época que estava começando, né? Eu sou mais antes de viajar de ir embora para a Suíça, eu assisti o quê? Jô Soares. Pois bem, então eu comecei a assistir o Danilo e eu fiquei realmente encantada com o Danilo, apaixonada com o Danilo. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada pelo trabalho do Danilo, admiradora. Não só, tanto o Léo quanto o Danilo, não são só ele não, tá? Tem muitos outros lá, Vilela, Carioca, Bola e tantos outros, né? Rafinha, enfim, não dá para dizer o nome de todo mundo. É que essa questão, ultimamente, tem estado com eles, ultimamente, né? Porque teve o caso da Luciana, da Juliana, e agora essa questão. Então, eu realmente, quando eu cheguei no Brasil, fiquei apaixonada pelo The Noite, fiquei apaixonada pelo Danilo, que eu não conhecia. Porque quando eu saía, ele não era famoso, realmente não era famoso. Evidente que eu sou muito mais velha do que o Danilo, então, quando o Danilo estava entrando, eu estava indo embora da Rede Globo Minas, em Belo Horizonte, que eu já digo sempre aqui que trabalhei lá, indo embora porque eu fui casar na Suíça. E só voltei depois, já para me aposentar e trabalhar como cantora, que comecei aos 5 anos. Não vou contar toda a minha vida, porque não é a minha vida que está aqui em questão, tá? É só para dizer como eu conheço essas pessoas e admiro. Então, quando eu cheguei aqui, que eu não conhecia o Vilela, né? Que eu fiquei encantada com o Vilela, realmente. E o Danilo, e o Léo. Outras pessoas eu me encantei, já me desencantei. E assim é a vida. Então, eu sou do tempo. Até um dia desse eu achei bem curioso, porque eu estava assistindo. Um dia desse, não, já tem um tempo. Eu estava assistindo o programa do Danilo Gentili e, de repente, ele foi fazer uma entrevista com uma pessoa que foi meu colega na Rede Globo Minas, que é meu amigo, meu irmão, meu vizinho do Caiçara. Vizinho. Que ia comer na minha casa, levantava a tampa de panela, que é o Sérgio Uti. Para mim, ele é um irmão. O meu filho adora o Sérgio Uti. O Sérgio Uti veio em Aracaju já muitas vezes visitar. Meu filho carrega a roupa dele. Então, ele realmente é uma pessoa, para mim, da família.
E, de repente, eu vi ele dando entrevista no Danilo Gentili na época da Ucrânia. E eu ainda mandei um recadinho para ele, enchendo o saco dele, pelo Instagram, dizendo: cobrir guerra dentro do quarto é muito fácil. Isso, para você falar isso, é porque você tem um nível de intimidade muito grande com a pessoa, né? Então, eu sou realmente do tempo de uma Rede Globo, que o Danilo era um adolescente, eu creio, como o Léo também. Eu sou do tempo da Rede Globo, que o doutor Roberto Marinho estava vivo, peguei o elevador já com ele, para ir para assistir Jornal Nacional, workshop, essas coisas assim. Eu sou do tempo da Rede Globo, Globo, não Globe, que eu entrei sem conhecer ninguém, sem fazer teste de sofá. Unicamente mandando uma fita para a pessoa que eu peguei o nome e mandei a fita pelo correio. Essa pessoa chama-se Nereide Beirão. Ela viu o meu trabalho e disse: a primeira vaga é sua. Foi assim. Pois bem, eu sou do tempo do Evandro Carlos de Andrade, Dr. Roberto Marinho, Evandro Carlos de Andrade. Eu sou do tempo do Carlos Schroeder, que já veio aqui e que eu já fui lá. E acredite, Schroeder veio aqui em Aracaju e eu não reconheci. Eu trabalhava na afiliada. Depois, quando eu fui ao Rio, aí eu fui visitar o Schroeder. Gente, super. Eu sou do tempo da Marluce Dias, que era prima de Marluce Dias, chefona da Rede Globo. Era prima de um amigo meu de Pernambuco. Ela foi em Belo Horizonte e a Nereide me levou até na sala de maquiagem para Marluce me conhecer, porque ela queria me conhecer, porque o primo dela, que era meu amigo. Eu sou do tempo dos repórteres Eduardo Tchau, Fernando Rocha, Adriana Araújo, Ismar Madeira, quem mais? A não ser que Vasconcelos, esqueci aqui o nome. Sérgio Útil, eu já disse. O Marcelo, que meu filho botou o apelido dele de Marcelo Vedita, que tem a testa grande. A não sei que Vasconcelos, esqueci agora o nome dela, ela é nova. De toda essa gente. E depois, enfim, todo mundo foi tomando seu rumo. O povo foi para São Paulo e eu fui para a Suíça. É por aí. E depois voltei e já me aposentei e fui cantar. Ok? Então, essa é a história. Voltemos, então, à minha paixão e a minha admiração pelo Léo, Danilo e os demais que eu já citei. Como eu cobria criminalidade, raramente eu fazia arte, né? Até porque esse tipo de arte eu nem gosto, né? Às vezes o Renato Machado, do Bom Dia Brasil, pedia, eu fazia matéria de rede nacional, e o Renato Machado me pedia muito para fazer matéria de arte, tipo Amilcar de Castro, por exemplo, né? Que eu dizia para. Eu nem gostava daquele tipo de trabalho, mas enfim, eu fazia. E muita coisa musical também ele pedia para eu fazer. Ok. E a vida que segue, e até que um dia, voltando ao Danilo, eu estava assistindo o Danilo e falei assim, e eu já estava cantando, né? Cantando não com fama, aqui, em qualquer buraco. Aí, embora, como eu gosto de dizer, eu canto desde os 5 anos, porque o meu papai, numa época que não tinha modinha de música sertaneja, o meu pai foi um dos pioneiros aqui em Sergipe de programas de música sertaneja, e o programa dele era chamado Aquarela Sertaneja. Então, eu já lia carta e também cantava. Pois bem. Então, eu assisti o programa do Danilo, e eu vi que o Danilo era um artista, eu fui ficando cada vez mais apaixonada pelo trabalho dele, né? Ninguém podia falar nada dele, sei da vida dele, de tudo que ele conta, de tudo que eu acho para ler. E eu comecei a ficar tão apaixonada por ele, por aquele grupo, acredite vocês, que
em que eu guardei, eu disse: "Um dia eu vou cantar no programa do Danilo, claro que eu vou cantar no programa do Danilo". Esse Sérgio Uti está cobrindo guerra de um quarto, isso é sacanagem minha, tá. Eu tenho o maior amor por ele, por Sérgio. E aí eu lembrei que eu havia guardado, que eu estou tentando lembrar que o ano, foi antes do ano 2000. Eu fui fazer uma matéria e eu tive o privilégio, né, embora não fosse a minha especialidade, mas como eu soltei na Globo um dia: "E qual foi seu TCC?", eu disse: "O meu TCC foi a comunicação social através da revista em quadrinho ou arte em quadrinhos". E as pessoas ficaram assim meio: "Você faz tanto crime, você falou isso?". Eu falei: "Sim, foi". A comunicação ali. Então todo mundo ficou meio assim. E logo depois, o Papa, né, o grande Papa dos quadrinhos, Will Eisner, veio a Belo Horizonte, foi a Belo Horizonte, ali na Serraria Souza Pinto. Ainda não era 2000, eu creio. E ele foi participar de uma exposição e eu fui fazer a cobertura para o jornal Hoje. E chegando lá não tinha ninguém para receber da serraria, alguém esqueceu, e como eu sempre me virei muito bem trabalhando em muitas coisas ao mesmo tempo, televisão eu nunca deixei, mas já trabalhei também, televisão e assessoria, televisão e política, televisão e não sei o quê, não sei o quê. Pois bem, em 2004, acho que é isso, né, estou aqui tentando achar o ano, né, o Will Eisner, ele foi a Belo Horizonte participar dessa exposição, e como não tinha ninguém na Serraria Souza Pinto para recebê-lo, eu fui receber como se eu fosse assessora de imprensa, porque eu sou dessas, eu tenho iniciativa. Fiz fila, botei microfone, porque organizar a coletiva eu achava uma coisa muito fácil. E todo mundo fez, e depois que terminou tudo, o que eu fui fazer? Eu achei ótimo, a Globo acha ótimo fazer sozinha, né, só para ela, e aí eu fiz só para mim, mas porque eu fui primeiro, colocar os outros para fazerem. E só aí que ele descobriu que eu era repórter de uma televisão e não da serraria. E aí eu sentei e fiquei conversando com ele e tal, e depois eu perguntei se podia começar a entrevista, porque, né, por causa do horário, o jornal hoje é muito corrido. E fiz a entrevista com ele, não foi nada tão grande, e ele pegou um papel amarelo, assim, um folheto do trabalho dele, era um papel branco com um amarelo bem forte e preto, detalhes pretos. E ele pegou, fez uma dedicatória para mim, ali, né, muito carinhosa, e aquilo, assim, era uma joia rara, né. E eu falei assim: "Minha nossa", quando eu cheguei com isso na Globo, foi, assim, incrível, né, as pessoas que gostavam de quadrinho e tudo, de arte. E eu falei assim: "Não, isso daqui eu vou leiloar", porque um dia ele já está velhinho, né, um dia olha só a barbaridade, "eu vou guardar para leiloar", e guardei. Quando eu fui para a Suíça, eu voltei da Suíça, eu trouxe da Suíça, e quando eu conheci o Danilo Gentili, quando eu vi o Danilo Gentili, eu disse: "Pronto, quando eu for cantar no Danilo Gentili, eu vou levar esse presente para ele. Garanto que ele vai gostar. Mas se ele disser que não gosta, eu tomo e levo para o Vilela". Juro, a minha cabeça, pensava desse jeito. Aí guardei, mas aí não fui convidada, né, gravei, tá no Spotify, etc e tal, mas enfim, como, eu divorciei, eu perdi o patrocínio, né, que era do meu ex-marido, então é difícil hoje em dia gravar, é difícil postar. E acabei não indo no Danilo Gentili, mas continuei muito apaixonada e acompanhando o trabalho dele. Dia desses, então, surgiu
a história da Juliana, a traidora. Quem não se meteu na história? Pode me procurar aí. Não conheço Danilo Gentili, não conheço Juliana, mas assisto o programa, acompanho o comportamento dela e fiz, creio que uns 4 vídeos. Fiz vídeo também elogiando o vídeo que o Léo fez defendendo o Danilo Gentili. O Léo falando sério, até destacando isso, e elogiando, tá, o que ele havia falado. Achei um pronunciamento super inteligente, super interessante, sabe? Eu fiquei realmente encantada. Então, essa sou eu. Se eu acho que está errado, eu falo. E quem se sentir incomodado, não ouve. Mas o que eu quero chamar a atenção mesmo, eu não vou falar da punição nem nada, porque isso já foi tão falado, tão falado, tão falado, tão falado, que eu não aguento mais. E vou te dizer a verdade, eu já não aguento mais de chorar. Gravar isso agora, né, vai dar 3 horas da manhã, essa hora que eu estou gravando, você acha que eu dormi? Claro que não. E no dia que eu descobri isso do Léo, que eu comecei a chorar, que eu comecei a me sentir mal, eu prontamente eu fiz a cópia, fiz o print, mandei para o meu ex-marido na Suíça, falando do absurdo. Liguei para ele e marquei. A gente marcou de conversar 4 horas da tarde no Brasil. No Brasil, lá, não sei se está 4 ou 5 horas de horário, agora não me lembro nesse momento, mas está isso, ou 4 ou 5 horas de horário. Lá eram 8 da noite ou 9. E eu fui conversar com ele. Eu fui dizer para ele que eu estava aterrorizada, que eu queria ir embora daqui, que eu não aguento mais esse lugar, que eu estou com medo daqui. Eu tenho medo de bandido, eu tenho medo de político, eu tenho medo de autoridade, eu tenho medo de ladrão. E falei para ele das coisas, do INSS e de tantas outras coisas, tantas outras mazelas. Fui falando. E disse: e como é que estão fazendo isso com o Léo? Já que ninguém chamou ninguém para ir lá dentro, ninguém pagou para ninguém, pelo contrário, alguém pagou para ir assistir. Eu já disse, eu nunca paguei, porque eu não tenho dinheiro para isso, para pagar para show que eu posso assistir de graça. Então, mas fiquei me controlando e tentando melhorar para poder falar que isso é um absurdo. De minha parte, honestamente, a minha saída, se eu estivesse no lugar do Léo, era aeroporto, sabe, Léo, para atender o convite do Paulo Figueiredo, que fez agora à noite, que eu ouvi, para fazer um stand-up lá. Ele até fez algumas piadinhas a respeito da autoridade. Dê uma olhada lá. E convidou você para fazer alguns shows, né? Ele disse, de repente, ele até vai abrir seus shows lá nos Estados Unidos. Pense nisso. E eu falei para o meu ex-marido, chama Roberto, eu falei assim, eu só queria sair desse lugar. Eu só queria sumir daqui. Eu só queria sumir daqui. Porque eu tenho medo de tudo. Eu praticamente não saio de casa. De um modo geral. Estou falando de Brasil. Brasil tem muita coisa boa, mas Brasil também tem muita coisa fora de lógica, fora de controle, sabe? E sobre o que o Danilo falou e que eu concordo e muito, e coloquei até no meu título aqui, né? Vamos falar sobre arte, que é arte. O conceito de arte, para mim, eu acho que para a maioria, o que o Léo faz é arte.
Você pode nem gostar, acha que ele pega pesado, então não vá. Ninguém lhe obriga. É sobre respeito. Respeito é deixar as pessoas trabalharem. Respeito não é esperar você trabalhar bastante, conseguir juntar um pouco de dinheiro e depois tomar o dinheiro todo, porque só de multa vai quase 2 milhões. Respeito é aceitar que eu posso falar o que eu penso no espaço correto. Eu não nem ele, nem eu não vi ninguém indo na rua fazer isso, tá? Então, quem entrou, entrou porque quis, ficou lá porque quis. Eu não paguei, não assisti, mas eu assisti na TV, tá? Também disse: "Vamos falar sobre inteligência", não é verdade? E inveja. Quero falar bem alto essa palavra. Inveja. Eita, lugar de gente invejosa. Temos muitas qualidades no nosso país, mas que lugar de gente invejosa. Quanto mais medíocre, mais invejosa. Meu pai sempre dizia assim, ele falava isso, e ele dizia: se abre uma bodega aqui, não demora, abre a bodega na outra esquina, abre a bodega na outra esquina. Se abre uma casa de carne aqui, abre outra na outra esquina, abre outra na outra esquina. Que povo invejoso! Quer ter tudo que o outro tem. Que desgraça! A inveja é muito cruel. Além de ser é pecado. O cão é quem? A não ser a criatura, ou seja lá que raio que seja, do que a coisa mais invejosa do mundo. Ele é um anjo caído por quê? Por inveja. Inveja, ele quer o lugar do outro. Ele quer o que o outro tem. Mais ainda, é inveja, cobiça. Ele quer o que o outro tem e mais, ele quer que o outro nem tenha. Olha que absurdo. Vou tentar ler. Essa aqui é a minha Bíblia. Eu acho que eu já disse para você. Essa Bíblia tem 40 anos. Creio que são 40. Eu já disse a idade dela aqui. São 40 anos. Bom, então aqui, vou tentar. Como as letras são muito pequenas, eu era muito pequena, então eu conseguia ler essas letrinhas aqui, né? Hoje em dia é muito complicado, mas vamos tentar aqui. E eu me lembrei que em Provérbios tem um verso, eu acho que é 15:30, vamos ver se é esse aqui, que fala o seguinte: o olhar de amigo alegra os corações. Estou tentando ler, viu? E realmente eu estou cega. Enfim, resumindo, é que Deus repreende os invejosos. Tá? Não é exatamente com essas letras, mas que Deus repreende os invejosos. A inveja é um pecado, ou quem não quiser chamar de pecado, fale que é uma maldade, é um erro, é uma crueldade absurda. Muita gente não vai para frente, é de inveja. Acredite, você que estava sendo comentado pelo Danilo Gentili essa noite, que eu nunca ouvi falar, aquele nome nem deve ser seu, tá? Eu não vou comentar o seu nome, porque ninguém nem conhece. E eu ainda vou fazer propaganda? Não, não vou não. Então é o seguinte, muita gente tá aborrecida e tá,
batendo palma para os 8 anos, porque é um bando de invejoso. É um povo que tem inveja do Léo, creio eu, não deve ter saído da miséria que o Danilo saiu, né? Da pobreza que o Danilo saiu. Eu conheço essa pobreza porque eu saí dessa pobreza. Não saí ainda não, o Danilo está rico, eu não, continuo pobre. Já melhorei bastante de vida, já subi e já desci depois que voltei da Suíça. Maravilha. Vamos em frente. Então, como eu disse, que leio a vida dele, do Danilo, e uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, para você que não sabe da vida do Danilo, leia. Para você que não sabe da vida do Léo e do trabalho de um e de outro e de tantos outros humoristas que não ficam espalhando, do Whindersson e tantos outros, que não ficam espalhando o que fazem. São pessoas do bem e de bem. E quando falam sério, falam sério. Veja, você não viu o que o Léo Lins falou a respeito do caso da Juliana com o Danilo, até tentando explicar para aquela criatura invejosa, tá? Posso achar que você é invejosa, Juliana? Eu acho que você é invejosa, tá? Mas você vai aprender com o tempo ou não. Aí, ruim para você. Então, o que eu acho que acontece é o que tem assistir com vontade, sabe, de vomitar. Botei para ouvir o pronunciamento dos humoristas do contra. Invejosos! Até defendendo aspectos legais, uma vez que nem advogados são, defendendo que seja aplicada uma pena de 2003, que seja aplicada para trás. Deu para entender, né? Ela passou a existir em 2003, então aplicando no Léo Lins, que fez o show em 2002. Desde quando uma lei pode andar para trás contra a pessoa que está sendo julgada? Desde quando? Pergunto eu. Deixo para os advogados. Tenho plena confiança nos excelentes advogados do Léo Lins, do Danilo Gentili. Agradeço aqui, como já disse, não sou parente, não conheço pessoalmente, ainda conhecerei tanto o Léo Lins. Léo Lins, qual a tua altura, hein? O Léo Lins, ele parece um bonequinho. Ele é todo bonitinho, todo perfeitinho. Tem interesse zero, tá? É nesse tipo de interesse. Eu tenho interesse pelo trabalho. Mas ele é tão bonitinho. Mas qual a altura, hein? Eu acho que você é muito pequenininho. Será que você não é, não? Eu acho que é. Eu acho que é. Se for, por favor, responda aí. Ou quem souber, diga aí. Porque eu olhei até no YouTube, viu? Eu li que tinha 1,5 m. Se tem 1,5 m, acho que é não, né, não? Vou procurar saber a partir de quanto é anão. Então, você também tem que começar a fazer gozação de anão. Ou, como diriam os nordestinos, tem que fazer mangação, gozação é mangação, dos anões, tá? Quero até informar que aqui em Sergipe tem uma cidade chamada Itabaianinha, que é a cidade dos anões. Só tem anão, tá? Então, Leolin, se você é anão, vai lá fazer uma visita também e fazer um show para os anões. Não é? Não parece de bom tom? Tá? E já estou terminando, né? E quero dizer que... Léo, assisti ontem o Flow, onde você apareceu, você e a Madá. Beijos para todos, tá? Sinto muita falta de Monark, viu? Quero dizer. Ontem, acho que foi lá que o Léo falou assim, que
ele esteve em Sergipe, aqui, né, no estado, e que aqui ele foi proibido de fazer o show dele no Teatro Municipal. Ô, Léo, aqui não tem teatro municipal, não. Você se enganou de cidade. Toda cidade está proibido, toda cidade tem problema. Aqui foi só mais uma. Eu lembro desse episódio aí e que eu levei na brincadeira, porque aí ele ficou com tanta raiva, ele fez assim uns 3 vídeos detonando o Aracaju, né? E claro que ele misturou verdade com exagero e com mentira, com invenção, só para ser engraçado. E eu prontamente respondi tudo com verdade, exagero e mentira também. O que não quer dizer que eu não gosto de você. Beijo para você. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que mesmo adorando o Léo Lins, quando ele começou a falar mentira daqui, tipo assim, ele dizia que aqui chamou a orla, que é o lugar onde tem lugar para jogar e etc. Lugar lindo, a orla mais bonita do Nordeste, vou dizer que é daqui. Às vezes, porque você é daí. Não, gente, eu nasci em Salvador, onde eu passei apenas 19 dias depois que eu nasci. A minha família, tanto é muito pequena, uma parte, né, de Salvador e de Aracaju, e a maior parte é do Amazonas, né? Já morei, como eu já disse, em mais de 20 lugares, e várias vezes em vários lugares. Eu já morei do Amazonas, tá? Parintins é a cidade da minha família, a cidade do boi. Já morei em Maués, também no Amazonas. Já morei 4 vezes em Belém, viu, Murilo? Já morei na Pedreira, já morei no bairro do Marco, onde tinha o IAGP. Já morei no Panorama 21, em frente ao Mangueirão, onde tinha um conjunto habitacional de pobre. E já morei de novo no Marco, quando eu me formei e fui fazer faculdade, né? E, ao mesmo tempo, trabalhava para pagar minhas despesas, trabalhava no Hospital Adventista de Belém, o melhor hospital de Belém, eu acho, embora eu não fosse mais adventista, mas eu trabalhava nesse hospital, tá? E morava na Avenida Almirante Barroso, numa kitnet com 4 colegas. Eu, minha irmã, mais 2 colegas, mas só tinha um beliche com 2 camas e a gente fazia o revezamento. Pois bem, vamos lá, voltando ao Léo. Léo, então você veio aqui e um monte de bobagem. E eu respondi com um monte de bobagem também. E morri de rir. Ele não respondeu porque ele nem tomou conhecimento da minha existência, claro. Mas eu vou botar aqui porque, queira ou não, alguém vai tomar conhecimento que ele veio aqui e eu respondi. Vamos lá, Leolins. Aqui, ó. Fala, moço. Eita, 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 eita! Que alegria eu tô sentindo! Gente, quem tá falando aqui é Ana de Giorgio, mas eu não quero tirar essa carinha linda do vídeo! Todo mundo conhece? Claro! Nosso amado Léo Lins! Leozinho, você é tão fofo, tão lindo. Ai, que olhinhos! Fico derretida com olhos claros, sabe? Ele é um escândalo. Só perde mesmo pro Danilo Gentili. Não. O Danilo é tudo de bom. Além do que, Danilo é rico e tu não é tão rico assim, né? E aí conta. Isso conta, isso conta. Né? Tem que passar ainda muita vergonha você para poder chegar, né, no patamar do Danilo. Mas como vocês são amigos, eu sei que fica tudo bem. Danilo fica em primeiro lugar, tu fica em segundo, tá tudo bom. Mas eu vim falar aqui, olha, da sua candidatura para Aracaju. Menina, você não veio fazer a campanha aqui? Pois então, o Leozinho veio fazer uma campanha aqui, mas antes, um show. E aí ele veio com, vou soltar para vocês uns pedacinhos aqui, ele comentando sobre a nossa querida Aracaju, também chamada de Principado de Mônaco Brasileira, ou Principado de Sergipe. Vamos lá, Leozinho, o que você tem para nos mostrar? Mostra aí para gente. Estou tão curiosa para ver. Ó, o slogan da cidade para Cidade da Brincadeira. Pois aqui temos diversas brincadeiras muito divertidas, como a de adivinhar qual ônibus vai parar no ponto, o que torna ela ainda mais legal, e a pouca quantidade de ônibus que nós temos, é ainda mais difícil de acertar. São poucos ônibus,
E eles não param. Por isso, quero transformar os nossos pontos de ônibus em lugares mais confortáveis para passar o tempo. Muito bom. Colocando uma televisão com Netflix. Assim, Muito bom, meu querido. Que ideia fantástica. Começa no Rio de Janeiro a experiência, tá bom? Começa no Rio de Janeiro, lá tem mais gente e menos ônibus, né? Proporcionalmente. E essa ideia do sofazinho aí com a Netflix fica muito bom. Agora o pessoal tem que ter cuidado, muito cuidado com bala perdida, né, meu bem? Vamos continuar. Você pode ficar entretido e assistir todos os episódios de Round 6, uma série violenta inspirada no bairro Santa Maria. Olha só, bairro Santa Maria passou muito rapidamente aqui, eu não vou voltar, né, para vocês. Como vocês sabem, né, eu já morei aqui muito tempo. Eu sou natural de Salvador, Bahia, mas já morei aqui muito tempo, trabalhei aqui, conheço bastante antes de sair daqui para outros locais. Então, Leozinho, eu quero te dizer, o bairro Santa Maria, você que não está sabendo aí, não te contaram a história direita, antigamente era um bairro que era lixeira de Aracaju. Hoje em dia é um bairro tão sofisticado, tem conjunto habitacional, tá? Tem até influencer. Tem até influencer, teve até um crime com a influencer, para você ver. É coisa de cidade grande, né? Não é coisa assim à toa, não. Esse bairro aí não é Santa Maria, não. Te enganaram, viu? Outra brincadeira muito divertida no trânsito é a competição entre os nossos motoristas de quem acerta mais postes. Eita! Eita! A diferença é que aqui a gente acerta poste sem poste. Deixamos isso para o Sudeste, não é, querido? O famoso tiro ao alvo com carro. Quero, aliás, tornar... Quero até dizer que ele traga essa ideia para cá de tiro ao alvo com carro, porque para nós ainda é desconhecida. Gente, é que você viaja tanto que está se confundindo, meu amor. Simbora. Esporte, uma modalidade olímpica e garantir dessa forma várias medalhas de ouro para a nossa cidade. Isso, e garantimos, de fato, medalha de ouro aqui para o nosso estado. Sim. Vôlei de praia. Cidade de São Cristóvão, primeira capital do estado de Sergipe. Pois é, teve uma mineira, teve uma sergipana. Viu que você sabe das coisas? Bom, eu parei aqui porque eu fiz 3 vídeos sobre assuntos e mais assuntos. Mas eu queria deixar claro para vocês que eu entrei na brincadeira do Léo Lins, ou seja, nada disso me ofende, nada do que ele diz me ofende. E como vocês viram, eu falei sobre cor de pele, raça, né? Falei sobre sexualidade, falei sobre loucura, falei sobre religião. Gente, quanto tipo de preconceito a quanto tipo de preconceito eu estou exposta? Tô e andando, porque para mim isso é piada. E sempre o será. E para concluir, já falei bastante, não me importo, não tem problema, espero que as pessoas ouçam. Para concluir, eu quero dizer que sou brincalhona, sou briguenta também, falo quando acho que está errado, mas também sou sensível. E nesse caso aqui, eu estou com uma sensibilidade a não sei nem a quantos por hora. Não sei. Como eu disse para vocês, eu conversei com meu ex-marido, chorei. E ainda ontem, de novo, conversei. Chorei. Até porque ele estava indo para Espanha para voltar em 15 dias e a gente deve se encontrar lá na Suíça para comemorar o aniversário dele.
Eu não sei se eu vou conseguir. Porque no dia que eu botar os pés fora daqui, eu perdi, sinceramente. A cada vez eu vou perdendo o encanto. Eu não quero saber de política, políticos. Sinceramente, não quero votar nunca mais. Eu não saio de casa, sabe? E santo de casa não faz milagre. Mas eu quero deixar uma coisa assim. Quero deixar uma reclamação aqui, claro. Aproveitar e deixar um recado para o Vilela, se assistir. Vilela, por que você não ouve nordestino? Por que você de nordestino? Eu já fiz um texto, tá? Já fiz um vídeo sobre isso. Inclusive, pedi até que boicotassem você, embora eu assista, olha que absurdo. Mas eu pedi que boicotassem. Por quê? O nordestino que você assiste é quem? Você já viu o Whindersson, o dois dedos, o pastor do 2,5 dedos de prosa, o Iago. Quem mais? Não sei se você já ouviu Wesley Safadão, realmente não sei. E aquele da Flor, de Fortaleza. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não sei se você já ouviu 10 nordestinos nesse seu YouTube. Você acha realmente que não existe nordestino que mereça ser ouvido por você, e que não tenha nada para contar para você? Eu digo que vou terminar. Vou mencionar um exemplo do meu ídolo, Danilo Gentili. Eu sou louca por São João, naturalmente. Eu sou nordestina. Então, eu canto música de São João, eu canto música nordestina, raiz. Eu canto também música pop, mas eu também gosto de soul. Eu canto música em um monte de idioma. Eu canto o que me dá prazer, tá? Claro que eu não vou fazer do meu show uma maluquice, mas um pouco de forró é raiz, a maioria, a composição é minha, e um pop gosto, e meu rei, fora esse pessoal, é Djavan. Vamos logo, deixando claro que é aqui de Maceió. Então, eu queria saber honestamente qual é o problema que há com os nordestinos, que você, Vilela, que eu gosto tanto, admiro tanto, elogio, escrevo, sou inscrita, assisto tudo, choro com você. Se você chora, eu choro. Você separou, eu chorei. Eu nem sabia porque tinha separado, mas achei que ia sofrer. Então, também chorei. Pois bem, há 2 anos atrás, o São João é o nosso Natal aqui do Nordeste. Não tem festa melhor no mundo do que o São João, para nós aqui do Nordeste. E acho que seja bem legítimo que todo mundo do Brasil inteiro participe do São João do Nordeste, como a gente participe do Sudeste, e todo mundo vai para todo lado. No entanto, a gente tem que imaginar uma coisa. Quem é o rei do Baião? Luiz Gonzaga, de Exu, Pernambuco. Dominguinhos de Pernambuco. Quem mais? Geraldo Azevedo, de Pernambuco. Alceu Valença, de Pernambuco. Enfim. Petrúcio Amorim, de Pernambuco. Flávio José, de Pernambuco. Então, eu queria dizer para você que 2 anos atrás teve um São João que era a competição de Campina Grande, sempre foi, Campina Grande e Pernambuco. Conheço bem os dois lugares,
porque o meu colégio interno ficava ficava entre Caruaru e Palmares, tá? A cidade do Siqueira Júnior, né? E eu fazia estágio lá. E eu ia também muito a Caruaru, né? E depois que eu terminei, antes de ir para Belém, eu passei 6 meses em Campina Grande, morando lá num bairro chamado Alto Branco. Então, eu sou nordestina, sim. Conheço tudo, sei das coisas, gosto das coisas. E, de repente, eu sou louca por Flávio José. Vou dizer para vocês, Flávio José e Netinho da Bahia, aquele que está doente se tratando, que eu amo muito, e que conheci aqui antes de ser famoso, que Netinho foi famoso, primeiro em Aracaju, depois no Faustão. Primeiro foi aqui. E eu era repórter, e ele mandava beijo para mim no trio elétrico. Todo ano eu recebi CD do Netinho. Todo ano. Eu escrevo para ele no hospital, enfim. Pergunto quando que ele vai poder receber visita para ir visitá-lo. Então, nós temos a nossa gente. Conheci Luiz Gonzaga? Sim. Entrevistei Luiz Gonzaga. Entrevistei Gonzaguinha montes de vezes. Montes. E Flávio José, montes e montes e montes. Flávio José também mandava todo ano. Eu até na Suíça eu recebia. Porque eu tenho um colega editor de imagem chamado Dida, da TV Sergipe, afiliada da Rede Globo, que mandava para mim, autografado por Flávio José. Eu amo Flávio José. Tá? É Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Flávio José, e aí vem todos os demais. Fagner, todos os demais. E, de repente, eu estava assistindo um show, 2 anos atrás, onde estava cantando em Campina Grande, ele é paraibano, tá? Flávio José, de uma cidade próxima, que não é Campina Grande, mas ele é paraibano. Campina Grande é na Paraíba. E ele estava cantando. Flávio José é a pessoa que nos representa. Hoje, ele é o maior nome do nosso forró raiz, porque os outros se foram. Não é? O rei, o príncipe, Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, Flávio José, gente, na lista. E, de repente, Flávio José estava cantando, eu estava assistindo no YouTube, e Flávio José, que faz show de 2h30, 3 horas no São João, sabe quanto tempo ele teve para cantar nesse ano? 50 minutos. Olha, a minha indignação foi tamanha. Eu abri live. Primeiro eu fui saber o nome do prefeito, quem contratou esse show, quem organizou o show, quem pagou. Depois eu abri uma live e dei nome a todos os bois. A empresa que foi inaugurada, o nome do prefeito, por que Flávio José foi tirado, só cantou 50 minutos para que um colega nosso, que eu respeito muito também, mas cada qual é cada qual. Respeita a nossa cultura e a nossa gente. A pessoa contratada queria receber o dinheiro. Foi o Gustavo Lima. Recebeu. Ele ganha muito dinheiro, ele faz propaganda de cerveja e etc e tal. Então, o responsável é quem contratou o Gustavo Lima. E aí eu descobri que foi uma empresa de Fortaleza. Como é que Campina Grande, a safadeza do país, né? Campina Grande não se sente capaz de... E eu falei isso para o prefeito, com o nome todo. O senhor não sabe organizar um show de forró, então me chame, que eu vou organizar seu show de forró. É só me pagar que eu vou. Não precisa chamar alguém lá de uma firma grande de Fortaleza, não. É tudo as maracutaias que tem. E aí eu também faço outra pergunta. Eu, estando no lugar desse artista, eu teria coragem de tirar, entre aspas, ele não tirou, foi a empresa, mas eu teria aceito
e teria, entre aspas, tirado Flávio José do palanque? Não, meu amigo. Era como se eu fosse tirar o quê? Tião Carreiro, Milionários é Rico, aí, do Sudeste. Eu detonei, eu devo ter feito de 2 a 4 lives, dia após dia. E comecei a mandar carta para todo mundo, e-mail para todo mundo, para Danilo Gentili, para a produção de Danilo Gentili. A gente não encontra número de ninguém. Os coleguinhas a gente já não acha mais da imprensa, porque minha agenda até hoje, se eu abro aqui, é privilegiada e atualizada, mas é de toda a bandidagem e de todo mundo que é delegado, que é advogado e tá. A minha agenda de BH continua aqui. Porque quando eu viajo para Belo Horizonte, se eu quiser encontrar com aquele pessoal da turma, eu fui pegar a agenda, peguei passaporte, perigo. Pois bem, e eu chamei a atenção, sim. Eu pedi para ele pensar. Mas ele aceitou e ele fez. E Flávio José desceu. E eu chorei muito, eu chorei muito, eu chorei muito. E comecei a escrever para Ratinho, para Danilo Gentili, explicando a situação, dizendo quem era Flávio José para nós. E qual não foi a minha surpresa quando, 2 dias depois, no máximo 2 dias depois, estava no programa de Danilo Gentili, Flávio José e a filha dele. E foi o programa inteiro, os 3 blocos. Isso quer dizer que foi por causa de mim? Não. Pode ter sido por um monte de Ana, e de João, e de José, e de nordestino, e até não nordestino, brasileiros que amam Flávio José. E o Danilo teve essa sensibilidade. Mais um ponto para ele. Agradeci, elogiei, sabe? Então, minha gente, essas pessoas, elas não estão onde estão por acaso. Elas estão onde estão porque merecem estar, porque trabalharam para isso, porque ralaram para isso, tiveram uma vida de sacrifício para chegar aonde conseguiram chegar. E agora tem alguém movido, não sei pelo quê, que está querendo destruir o Léo Lins e o Danilo